Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente tem duas opções. Ou a gente... Bom, se bem que já está acabando essa parte, a gente vai ter que dar uma corrida na parte de atividade de vida diária, tá? Como tivemos muitas perguntas, muitas discussões, mas eu acho que foi rico, né, dessa forma, porque acho que as dúvidas foram tiradas, né? Então vamos lá, senão a gente não vai conseguir terminar mesmo. Bom, como eu falei, então a gente tenta... a gente bloqueia e leva para outra situação. Mas tem uma técnica recente que tem sido bem interessante, mas por outro lado muito difícil de fazer. E é o seguinte: antes de falar dessa técnica, tem um pessoal da análise do comportamento que não tenta explicar de onde vem o autismo, mas tenta explicar por que o autista se comporta como o faz. E de acordo com esse pessoal, é uma via de duas mãos. Numa mão, você tem uma sensibilidade muito intensa a reforçadores autoestimulatórios. Numa outra mão, você tem uma falta de sensibilidade a reforçadores sociais, ou a reforçadores considerados típicos para crianças, adolescentes e adultos, certo? Então você tem uma baixa motivação para reforçadores típicos como brincar e receber elogios e todas as coisas típicas, e em outra parte uma sensibilidade imensa a reforçadores autoestimulatórios. Isso ajudaria a explicar porque o autista fica isolado, porque ele não se importa, não gosta de reforçador social, porque ele faz muita estereotipia, porque ele gosta muito de reforçadores autoestimulatórios. De acordo com essa teoria, a melhor forma de você resolver o problema do autista é matar dois coelhos com uma cajadada só, que é aumentar a quantidade de coisas que ele acha interessante, tá? Aumentar o repertório de interesses do autista, desenvolver tantos interesses quanto possível. Se você desenvolve novos interesses, principalmente sociais e de brincadeira adequada, você diminui a necessidade de estereotipia, era isso que a Carol estava me perguntando agora, você diminui a necessidade de estereotipia, porque você tem alternativas viáveis e adequadas e muito legais para fazer, você não precisa ficar se autoestimulando, e você aumenta a possibilidade de aprender, porque o indivíduo que tem mais interesses vai querer olhar para você e te fazer alguma coisa para te agradar, ou vai querer brincar com isso, brincar com aquilo e brincar com aquilo. Certo? Então, de acordo com essa teoria, é preciso o tempo todo desenvolver novos interesses. Agora, é muito difícil desenvolver novos interesses, tá? Infelizmente. De certa forma, a ideia de bloquear e redirecionar tem esse objetivo, mas ainda de forma um pouco tosca. Não é um objetivo tão declarado, nem uma mira tão específica. Mas a ideia é que você coloque ele para fazer outras coisas, para que ele não tenha tempo de fazer estereotipia e acaba desenvolvendo interesse por aquilo onde você colocou ele. Mas existem formas de tentar fazer com que isso seja mais claro, um objetivo mais definido, uma meta mais direta, tá? E isso a gente tenta fazer, é uma coisa nova para a gente também, é o condicionamento de itens como reforçadores. Tem várias formas de fazer isso, né? Uma delas é assim, ó. Você começa a colocar atividades menos legais antes de atividades mais legais. Isso chama princípio de Premack. Então, o menininho só tem interesse em ver vídeo. É muito comum as crianças autistas, principalmente, adorarem vídeos, certo? DVD, de desenho. Ela só gosta disso, também é muito comum. Gostar só disso e de quase nada mais. Como funciona esse princípio de Premack? Vocês vão colocar ela para empurrar um pouquinho o carrinho, e depois de empurrar um pouquinho o carrinho, ela pode ver o vídeo. Tá? Ou vocês vão colocar ela para botar o boneco no lugarzinho certo, andar e entrar na casinha, e só depois disso você liga o vídeo. Você começa a seguir uma atividade menos reforçadora com uma atividade mais reforçadora. A tendência natural é que essa atividade menos reforçadora passe a ser mais reforçadora por estar associada com algo mais legal, certo? E claro, fica subentendido, mas é bom deixar explícito que a ideia é aumentando o tempo que você exige da atividade menos legal para depois colocar a atividade legal,
Essa é uma técnica de pareamento também, de condicionamento, mas sucessivo, vamos dizer assim. Porque uma coisa é sucedida da outra, certo? Você faz uma e a outra acontece. Você faz uma e a outra acontece. Essa é uma técnica sucessiva, mas tem uma técnica de condicionamento que é simultânea, onde ao mesmo tempo que ela faz o que ela não gosta muito, ela tem acesso ou faz o que ela gosta muito. Um exemplo. Nós fomos ensinar um menino, queríamos condicionar nele o prazer de montar não Lego, mas umas peças parecidas com Lego maiores, assim, de plástico, bem coloridas. Todo mundo deve saber do que eu estou falando, não sei se tem um nome específico isso. Então o que a gente fez? A gente colocou ele lá sentadinho na cadeira, um menininho novinho, e colocamos as peças diante dele. Aí que é difícil fazer o simultâneo. Ao mesmo tempo que a gente ajudava ele a colocar as peças, a gente punha guloseima na boca dele, enquanto ele estava montando. Imagina, tem que ter 4 braços. Depois de um tempo, a gente começou a intercalar. Enquanto ele montava as peças, a gente dava o reforçador, e depois a gente ficava assim, sei lá, uns 5, 10 segundos ganhando o reforçador enquanto montava as peças, e depois a gente tirava o reforçador para ver se ele continuava montando as peças mesmo sem o reforçador. Certo? E assim a gente foi fazendo, 10 segundos montando a peça com reforçador, 10 segundos montando a peça sem reforçador. E se ele não montasse, a gente pegava na mão dele, montava e ia dando reforçador. Não precisa ser guloseima. Se ele gostar muito de cócegas, de carinho, você pode fazer no carinho, elogiando, que legal, parabéns, muito bom, enquanto ele faz aquilo. Qual é a ideia? Como as coisas estão acontecendo simultaneamente, a atividade menos reforçadora passa a ser reforçadora porque ela está ocorrendo junto com a reforçadora. O poder reforçador de uma passa para outra, certo? Então você transforma o simultâneo em sucessivo. Esse é o objetivo. Posteriormente você transforma. E depois você tira de vez. Depois tira. O simultâneo é mais provável de funcionar do que o sucessivo. Mesmo que seja imediato? É por ser imediato que... o sucessivo? Mesmo que seja imediato. Mesmo que ele seja imediato? Porque imediato ainda assim é sucessivo, né? Imediato mesmo assim é um depois do outro. É um depois do mesmo. Mas junto é melhor. Junto é melhor. É muito, muito, muito melhor. Muito melhor. Tá bom, já entendi. É pra frisar bem. Já entendi. Mas é difícil, é muito difícil fazer o simultâneo. Porque tem que ter várias mãos mesmo. Não dá pra fazer um para um, mas é bem difícil. Mas se ele não tiver nenhuma necessidade de algum tipo de contenção. Se ele tiver necessidade de contenção, você não vai fazer isso agora. Não vou fazer isso. Entendi. Entendeu? Um objetivo por criança. Entendi. Isso não dá pra fazer com todo mundo, não. Entendi. Tem que ser um menino que fique em paz. Que não tem interesse, mas fique bem sentadinho já. No mínimo. Por exemplo, se a gente tem um aluno que como você diz, usando seu exemplo, gosta muito do vídeo dentro do programa, a gente coloca no cronograma dele vídeo e uma atividade. Diminui a atividade dele para o mínimo necessário. Mínimo, eu quero que ele faça uma. Ele faz uma, vai pro vídeo. Bom, faz uma, vai pro vídeo. Até ele conseguir entender essa situação e a gente aumentar. Faz 2. Tá. Nesse caso tem que ser sucessivo, não dá pra ser simultâneo. Tá bom. Por quê? Não dá pra você ensinar ele a montar a peça e olhar o vídeo ao mesmo tempo. Exato. Ou ele olha um ou ele olha outro. Porque o negócio dele é o... Tem que ser sucessivo. Agora, com carinho ou guloseima dá pra ser simultâneo. Dá pra ser simultâneo. Deixa eu perguntar uma coisa. Por exemplo, eu batendo pro grupo, aí é mais difícil de fazer. Gente, tudo aqui é 1 para 1. É 1 para 1. Não tem jeito. Funciona porque é 1 para 1. Entendeu? Não tem jeito, não. É individual. Aí tem que ser Sim. Funciona justamente porque é 1 para 1. Mas com esse garotinho foi super legal. Hoje ele monta bloco amarradão. Tá? A ideia é ir aumentando mesmo a quantidade de coisas interessantes. A simultânea é difícil, faz a sucessiva mais quanto você puder. Lembrem dessa teoria que eu falei e tentem desenvolver interesses. Desenvolvendo novos interesses, você vai se dar muito bem com o seu aluno filho. Tá? Tem que desenvolver. É difícil, os alunos não têm interesse mesmo. Às vezes é uma questão de insistência. Às vezes a gente gosta de alguma coisa pela rotina.
Vou dar um exemplo. Quantos de vocês não gostavam de um estilo de música e passaram a gostar? Tá? Mas vocês passaram a gostar provavelmente porque você estava na casa de alguém, esse alguém gostava e você, ai, que saco, tá tocando essa música. E acaba cantando. Depois canta. Por quê? Se você tá na casa de alguém que você gosta, e esse alguém que você gosta tá ouvindo música que você não gosta, e você tem um momento agradável naquela pessoa, naquele ambiente, e a música tocando ao fundo, olha o condicionamento simultâneo aí. Olha o condicionamento simultâneo acontecendo. Certo? Eu já falei. Né? Isso a gente diz muito. Rotina também. Rotina, gente, pelo amor de Deus. Rotina aumenta as possibilidades de a gente encontrar os interesses. E insistência. Tinha um garoto que ele só gostava de ir no balanço. Só gostava de odiava o escorregador. Certo? Só gostava de ir no balanço. A gente, tá bom, se você quer ir no balanço, você vai ter que ir no escorregador antes. Aí ele ia com gosto, chorando, não interessa, vai descer no escorregador. Aí você pode ir pro balanço. Depois de um tempo, ele ia no escorregador sozinho. Tá? Foi uma apresentação de condicionamento sucessivo, o princípio de Premack. Uma coisa menos legal, seguida de uma coisa mais legal. Mas funcionou. Agora, se eu fosse bobo e falasse assim, não vou nem tentar porque ele não gosta, eu não teria ensinado ele no escorregador. Foi porque eu sou chato mesmo e falei, vai descer no escorregador, vai descer no escorregador. Ou simplesmente ele não gosta, por que ele tem que ir? Né? Aí a gente parte, não, ele não gosta, ele não vai, mas aí se a gente der conta disso, as restrições que eles, né, criam são enormes. Exatamente. Não é verdade? E na verdade, isso acontece com crianças típicas. Saiu na Veja esses dias uma reportagem sobre pais mimados com filhos mimados, mostrando como ultimamente os filhos não são frustrados em nada. Tudo é do jeito que eles querem, né? E aí eles acabam se tornando adultos sem resistência à frustração nenhuma. Adultos que só querem ficar no bem bom. Infelizmente, gente, às vezes a gente não pode dar muita escolha, não. Tem que fazer porque as coisas vão acontecendo, vira rotina. Esse menino que não gostava do escorregador, passou a gostar do escorregador. E pronto, agora quando ele vai para o intervalo, ele fica na fila do escorregador, já tem um momento de interação social. Ele tem que esperar o outro, olha outra coisa que ele aprendeu. Tem que esperar o outro subir para depois ele subir. E o escorregador, que inicialmente era uma coisa que ele não gostava muito, passou a significar a oportunidade de novos aprendizados. Tá? Então, novos interesses significam também novos aprendizados. Ahá! Atividade de vida diária. A gente tem muito pouco tempo para isso. Então eu vou rapidinho, certo? Mas não é difícil também. Mas sabe por que demorou para chegar aqui? Porque vocês fizeram perguntas muito inteligentes. E aí não tinha como não responder. Aí vamos sair daqui com as necessidades satisfeitas. Né? E a outras necessidades. Bom, as pessoas geralmente associam atividades de vida diária com tomar banho, lavar a mão, escovar os dentes e comer sozinho. Mas a atividade de vida diária também é arrumar a cama, lavar a louça, dobrar a roupa, varrer o chão. Tudo isso também é atividade de vida diária, né? Agora isso é muito chato, né? Quem tem filho adolescente sabe que arrumar a cama é um inferno, certo? Ninguém quer arrumar a dita cuja da cama. Varrer o chão, o brasileiro odeia. Os americanos varrem eles mesmos. Nós contratamos pessoas para fazer isso por nós. Nós somos muito mimados, nós brasileiros. Mas são atividades de vida diária. Sabia que só no Brasil o empregado doméstico é barato assim? Nos outros países é caro. Não, é barato. Nos outros países é muito caro. Pode ser caro, mas é muito barato. Ninguém tem lá fora. Pra nós, né? Tipo aqui, né? Não, mas proporcionalmente é muito barato. Não, é barato. É barato. Relacionado a lá. Relacionado a lá. Pra gente que ganha pouco aqui, eu não sei. Pra gente que ganha pouco, a gente que varre mesmo. Então. Esse dia 300 mil. Esses dias uma mãe falou pra mim, olha, eu parei de trabalhar pra fazer o atendimento do meu filho, porque o profissional ia custar mais caro do que eu ganhava, então é melhor eu ficar e economizar dinheiro. Ela parou de trabalhar. E eu achei ótimo, porque ela faz muito melhor do que qualquer profissional faria. Né? Bom,
atividade de vida diária, ou seja, não é só autocuidado então, é cuidado com a casa também. É necessário aprender cuidado com a casa também. O indivíduo só vai conseguir ser independente se, além de tomar banho sozinho, ele conseguir fazer a própria comida. Né? Independência não é só tomar banho sozinho. E entra naquela história de eles não compreendem a necessidade de fazer aquilo. Por quê? Tomar banho. Não, tomar banho eles gostam, isso aí não é problema, né? A questão é por que lavar tudo se eu posso só ficar debaixo da água? Eles gostam de ficar debaixo da água. Né? Agora, de fazer o banho mesmo, ninguém gosta. E até, por que eu vou aprender a comer sozinho? Tem criança que não aprende se você não fizer lá fazer mesmo, né? A nossa técnica principal para ensinar atividade de vida diária é dividir as tarefas de vida diária em passos. Algumas pessoas usam fotos, outras não usam. Eu acho que o Universo Autista até vende foto de atividade de vida diária, não vende, Érica? Vende, né? Bastante, né? Muita gente usa foto, né? Foto não, são desenhinhos, representações das atividades. Outras preferem sem fotos. Eu acho com foto bem interessante. Mas foto funciona para quem discrimina foto. Se a criança não discrimina foto, foto não funciona. Então depende de cada um. Às vezes uma criança que não discrimina foto, a foto vai mais atrapalhar do que ajudar, porque é mais um passo que você tem que fazer e que a criança não vai entender. E às vezes fazem essa leitura com o texto também. Pô, vamos botar o moral visual porque ele vai entender. E às vezes ele está longe de entender esse moral. Só que é quase que um fetiche dos pais, né? Pô, vou botar aqui. É um fetiche. Todos os pais querem fazer isso. Fazer isso. Outra, evitem dicas verbais para atividade de vida diária. Existem dicas que não estão relacionadas com a tarefa, certo? Dicas só relacionadas com a tarefa. Por quê? Você usar uma dica física e depois diminuir para uma ajuda leve e depois sem ajuda, são dicas que estão relacionadas diretamente com a tarefa a ser realizada. Agora, uma dica verbal não tem nada a ver com a tarefa, é arbitrário. Fecha a torneira é arbitrário. A frase fecha a torneira e o movimento de fechar a torneira não tem nada a ver um com o outro. É muito mais difícil para ele entender que ele pode fazer isso sem dica. Agora, se você usa ajuda física, a ajuda que você está dando é para abrir a torneira. E você consegue tirar essa dica com mais facilidade. Tá? Então não é um pecado usar a dica verbal, é um pecado manter a dica verbal. Tá? Tem que tirar. Como que funciona a nossa principal forma de trabalhar com atividade de vida diária é por meio do encadeamento de trás para frente. Nesse encadeamento de trás para frente, ele chama assim porque a gente ensina primeiro o último passo e por último o primeiro passo. Eu vou mostrar um gráficozinho que vai ajudar a entender. Mas os passos, o processo é o seguinte.